Episódio 3 do nosso guia Equipe a Equipe, Seleção a Seleção do Mundial 2026 da FIFA. O guia mais do que interativo de Copa do Mundo, com direito a palpites, a um bolão nosso e um raio-x de todas as seleções, que são muitas essa edição, que vão fazer parte do Mundial da FIFA agora em 2026. E eu tô aqui trajado, eu tô de folga hoje. Eu e a seleção que estampa aqui o meu peito. Eu tô com a malha da Azurra para mostrar que, independente de qualquer coisa, estamos aqui. Eu vou começar deixando um beijo no coração de Juliane Santos, que em compromissos profissionais não pôde estar no episódio 3, mas já confirmou e está no episódio 4. Um beijo no coração de Emi. Um beijo no coração de Orlando, que está em outros compromissos. Orlando, o orlandismo, hoje estará off, mas o homem tá on demais. Um beijo no coração do Rodrigo, que no episódio derradeiro deste guia, aqui está para a gente finalizar o nosso palpite de quem será o campeão. E um beijo no coração do meu querido Pi, Fernando Pi, também hoje ausente. Mas eu vou saudar quem comigo está. Marlon, você sabe que eu tô feliz. Você não esteve no episódio 2, mas você está no 3 e estará no 4, eu tenho certeza. Bem-vindo demais. Mais um raio-x, um monte de seleção para a gente falar aqui, hein? Mais um episódio rico de conteúdo, Diego. Muito obrigado aí mais uma vez. Estamos aí, agradeço também ao Nicolas. Estamos aí para falar, né, para aquecer ainda mais as turbinas aí da Copa do Mundo, que cada dia que passa a contagem regressiva ela vai diminuindo e a ansiedade também. E episódio com grupos bastante interessantes, com seleções que eu julgo como, pelo menos para mim, como uma das favoritas a despontar como campeã do mundo. E agora eu vou com ele que idealizou, falou: tem seleção, vamos fazer conteúdo. Nick, episódio 3, um raio-x que vem com jogos interessantes e jogos também que vai ser dureza de assistir, mas o que importa é que aqui estamos mais uma vez para trazer tudo sobre as seleções desse Mundial. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para o vídeo favorito. Como é bom falar de seleção, falar de Copa do Mundo. Vamos analisar maravilhosamente mais grupos aí para vocês, galera. Manter vocês atualizados de mais uma parte desse pequeno, grande momento da nova fase de grupos da Copa do Mundo, o grupo G, H e I aí para vocês. Com bastante seleção boa, bastante seleção ruim, bastante seleção mediana, bastante sensação. Tem bastante coisa nova aqui para falar, para contestar. Vai ter debate aqui, porque algumas seleções eu acho que vai flopar e os meninos me acham maluco, mas a gente vai decorrer muito bem sobre isso aí. A gente vai fazer como sempre, né, jus ao conteúdo que a gente entrega para vocês, que a gente promete para vocês. Um salve pro Marlon e pro Diegão por estar dividindo a mesa comigo nesse terceiro dia de análise, terceiro dia de prévias, né. Um salve pra Ju, pra Emi, desculpa, pro Orlando e pro Rodrigo, peço perdão, minha voz é engasgada aqui. Cara, maravilhoso, tá? Que a gente vai falar aqui. Vamos decorrer bastante do grupo GHI, vamos falar bastante das seleções que vêm do Golfo, né? Que vem daquela questão ali da famosa faixa de Gaza, a seleção novata, mais ou menos novata, né? Digamos que crua, lá da Oceania, e para mim tem a sensação aí na Copa do Mundo que para mim vai eliminar muita gente, eu acho. Vai incomodar muita gente que tá jogando a bolinha maravilhosa. Podognitt mandou um abraço. E é ela que eu vou destrinchar, se Deus quiser, para falar bem e preparar o terreno, porque a gente praticamente vai sacramentar aqui que tradição nem sempre no futebol moderno garante status na Copa do Mundo. É, o Nick já deu uma prévia aí do que vem neste episódio, episódio 3 aqui do nosso Guia da Copa do Mundo. Vamos começar aqui com o grupo G. O grupo G, na boa, para mim ele é assim uma baba, sem muita discussão. Grupo G vem com Bélgica, Egito de Mohamed Salah, nosso Salazinho, Irã, que
não teve sua solicitação pela FIFA atendida, vai jogar nos Estados Unidos sim, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, vou deixar a minha opinião sobre essa questão. E a Nova Zelândia, que vem aí mais uma vez, vem para uma Copa do Mundo, mas não acredito que vá brigar por vaga alguma. O Marlon, vou começar contigo. Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Acho que todos combinamos que a Bélgica, todos concordamos que a Bélgica vai fazer 9 pontos nesse grupo, né? O que que você acha do grupo G aí e quem que você acha que pode surpreender num segundo lugar desses outros três times? Ou você acha que a Bélgica pode flopar aí? Essa geração pode perder algum desses jogos? Olha, por mais cansada, né, e modificada que é a Bélgica para esse mundial, né, diante de tudo que a gente estava acostumado, que a gente viu, aquela geração tem ali ainda alguns resquícios, né, tem alguns jogadores ainda da famosa geração belga, assim, se teve alguém que se deu bem nesse sorteio das grandes seleções foi a Bélgica, né. Um grupo, assim, mamão com açúcar, vamos dizer, né, totalmente, assim, propício para pegar ritmo, para fazer os 9 pontos, para ganhar confiança e para ir, quem sabe, incomodar, surpreender, porque hoje a Bélgica, ao meu ver, ela sai daquela prateleira, né, de correndo por fora, de chegar ali numas quartas semifinais, então ela baixa um pouco o nível, a geração modificada, uma seleção modificada, diante do que a gente está acostumado, que a gente acostumou a ver, mas que diante desse grupo com Nova Zelândia, com Egito, com Irã, o provável, né, seja que a Bélgica faça esses 9 pontos sem muita surpresa. E ao meu ver, ele despontando como o segundo colocado, acho difícil não ficar com o Egito, né, com o Egito, que é uma seleção que jogou a Copa de 2018, fez bons jogos apesar de ter ficado pelo caminho, mas, nessa Copa vai chegar ali com a seleção já com outros jogadores ali para auxiliar o Salah, que é o principal, continua sendo o principal destaque, então eu vejo o Egito ali como a segunda força. Já a Nova Zelândia e o Irã, eu já vejo bem abaixo, né, dessas 2 seleções e vejo como seleções que vão sofrer bastante nesse grupo, principalmente a Nova Zelândia, que não joga uma Copa do Mundo desde 2010, isso faz muita diferença, ao meu ver, uma seleção que não está tão habituada a estar, né, nos mundiais. Ô Nick, o Marlon, que não me surpreende, chama atenção para um detalhe interessante. Essa geração belga, e eu concordo com ele, e se nós formos fazer aqui uma reflexão, a Bélgica, ela teve uma geração muito boa, né? Geração ali de De Bruyne, Courtois e companhia, mas ela viu nesse meio do caminho um flop muito pesado, porque a Itália ganhou Liga das Nações, ganhou a Eurocopa, Portugal ganhou Liga das Nações, a França, quando né, não chegou ali às finais de Copa do Mundo, também fez bem ali na Liga das Nações, a Espanha também ganhou, e a Bélgica ficou com aquele rótulo, né, a geração muito boa que não chegou longe e não chegou nem perto da expectativa que em cima dela se criou. Quem que você acha que pode surpreender nesse grupo? E não vou dizer fazer frente à Bélgica, mas quem desses outros três você acha que pode surpreender? Não, pode surpreender, porque decepcionar a gente espera qualquer uma das três ficando fora. Mas quem que, na sua opinião, é, pode ser a segunda equipe desse grupo? Você tá com o Marlon nessa do Egito ou você acha que pode pintar aí a Nova Zelândia pode fazer uma graça? Cara, assim, Nova Zelândia eu acho que não tem como, tá, galera, porque fisicamente falando, o futebol da Oceania ele é muito frágil fisicamente, a não ser dos jogadores que atuam na Europa, que atuam no futebol na elite europeia, que tem alguns, tá? Por incrível que pareça, eles têm um excelente jogador que atua por lá, que é o Chris Wood. Então, assim, tem as suas ressalvas, mas eu acho que, cara, é muito difícil competir. É muito difícil competir. E quando você coloca Irã e Egito, o Egito é mais seleção hoje.
beleza? Que quem carrega o piano dessa seleção não vive um bom momento, que é o Mohamed Salah, mas é uma seleção com mais trajetória, com um encorpamento maior, o trabalho é mais longevo, né, vamos falar assim. Por mais que o Irã tenha disputado a Copa de 22 e o Egito só a de 2018, mas eu vejo o Egito um pouquinho na frente comparado ao Irã, e não me surpreenderia nada se o Irã ganhasse o confronto direto, porque é quase um clássico de seleção, Irã e Egito aí nesse grupo. Mas eu concordo com o Marlon, para mim o Egito é a seleção que desponta fora a Bélgica. E, gente, eu não duvidaria a Bélgica não ganhar os 3 jogos, tá. Não duvidaria nada a Bélgica não ganhar os 3 jogos, porque, como a gente acabou de falar aqui, é uma seleção que oscila muito, é uma seleção que está em baixa, é uma seleção que vê os seus melhores jogadores não vivendo momentos exímios, exceto o Jeremy Doku, e com o risco do Courtois perder a Copa é mais problemático ainda, porque sem o Courtois a seleção perde muito na sua segurança defensiva, sabe. Então é muito problemático. Por mais que a gente tenha jogadores aparecendo, a defesa da Bélgica é muito frágil. Então tem jogadores de nível com quais a gente falam que são de elite, e tem os lances das lesões que a gente vem falando, tem as oscilações dos grandes atletas que não vêm rendendo, não vêm participando das convocações por conta das lesões. Então eu vejo que essa oscilação era muito possível exatamente pelo que eu falei da Holanda no último episódio. Essa oscilação, essa falta de constância, essa falta de credibilidade interna e externa é o que faz com que outras seleções achem que seja possível arrancar pontos e quem sabe não, seja realmente possível a oscilação da Bélgica para que o grupo fique mais charmoso. Não digo que será mais legal ou mais bonito, mas com charme mais de não ter tanta certeza que a Bélgica vai passar incontestavelmente e que com toda certeza um dos 2 times do Golfo, desculpa, serão eliminados. Essa é a questão mais legal, porque como eu já falei, os melhores terceiros colocados se classificam, e esse grupo, caso a Bélgica oscile, é um excelente grupo para um terceiro colocado classificar perante um nível ser muito pareado entre o Egito e o Irã, por mais que o Egito desponte na frente. Eu vou deixar meu pitaco aqui. A FIFA negou o pedido do Irã de mudar de sede. E errada está a FIFA de manter uma Copa nos Estados Unidos com tudo que os Estados Unidos fizeram. O erro é esse. E nesse ponto de não mudar a sede, eu acho que a FIFA está certa, porque senão vai toda hora ter algum. Tem conflito no mundo inteiro. E daqui a pouco vai ter mudança. Não, eu não vou jogar a Copa América aqui porque eu não gosto desse país. E aí começa uma série de discussões que saem da esfera esportiva. Eu acho que o jogo que vai definir o segundo colocado desse grupo vai ser Egito e Irã. E eu acho que o vencedor desse confronto deve avançar aí para a próxima fase. Por mais que eu acredite no Egito, eu acho que o Irã ele tem um conjunto um pouco mais acostumado a esse tipo de jogo. E eu acho que o Egito ele vai viver muito do momento do Salah. E o Salah não vive um bom momento, tudo bem que na seleção ele se transforma ainda mais, mas eu acho que o Irã como conjunto tem mais experiência, os jogadores mais acostumados a esse tipo de partida. Acredito que eles devem. Eu coloco um favoritismo muito ligeiro para o Irã nesse confronto. Por isso eu acho que a Bélgica vai nadar de braçada. Acho que vai nadar de braçada mesmo. O jogo mais difícil para ela, para mim, na minha opinião, deve ser contra o Irã, mas eu acho que ela vence. Agora, Irã e Egito, para mim, é o confronto que define o segundo lugar desse grupo. Partindo aqui para o grupo H. Grupo H, outro grupo que, assim, são favas contadas. Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Tudo desenhado para Espanha e Uruguai passarem, mas a chance do Uruguai ratear para a Arábia Saudita ficar com essa vaguinha é enorme. O Nick, eu começo contigo. Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Um grupo que a Espanha vai lidar aí com escolas bem interessantes de futebol. Pega a seleção de Cabo Verde e imagino que esse jogo vai ser aquele jogo treino.
mas vai fazer aí o seu jogo mais difícil, talvez contra os uruguaios. Qual que é a sua perspectiva para esse grupo? E a Espanha passa com 9 pontos e muitos gols? Ou você acha que ela vai dosar a sua força contra o time simpático de Cabo Verde que muita gente vai torcer para fazer pelo menos um golzinho nesse mundial? Cara, pra mim, Espanha é a seleção a ser contestada, tá, galera? Das favoritas. Os meninos falam mesmo pra mim, os meninos vieram com argumentos pra mim no estudo primário, que é a seleção coletivamente que joga melhor. Eu tenho essa opinião também, só que pra mim tem jogadores ali que não vêm atuando no mais alto nível e comparado ao título da Euro e tudo mais, então eu acho que tem seleções despontando na frente. Não é o caso do grupo, tá, galera? A Espanha, ela sim é a favorita a ganhar os 3 jogos e fazer 9 pontos e despontar demais, dar uma aula, principalmente pela facilidade que tá o grupo com a Arábia Saudita, o Cabo Verde e o Uruguai, que nem de longe é o tradicional Uruguai em Copa do Mundo, é o multicampeão Uruguai. Então, assim, cara, eu tô bem frustrado, inclusive, com o Uruguai, tá? Não vem jogando nada. Eu esperava muito dessa seleção, que tem jogadores que podem render, tem jogadores que podem mostrar, que já mostraram um excelente nível no futebol europeu, nem das 5 ligas. Mas, pra mim, a Espanha desponta na frente, o Uruguai, caso jogue bola, é o segundo colocado, e a Arábia Saudita é a digamos que é a estraga-festa. É ela que pode roubar a vaga do Uruguai, sim. É ela que pode fazer saldo de gol de Cabo Verde e complicar a vaga do Uruguai, tá? Por quê? Galera, se o Uruguai empata com a Arábia Saudita e a Arábia Saudita ganha de Cabo Verde com mais saldo de gols, que é algo muito possível, o Uruguai roda. Porque o Uruguai não vai ser o melhor segundo colocado, não vai ser um dos melhores segundos colocados. Inclusive, se a Arábia Saudita também inverter os papéis, a Arábia Saudita roda. Só que para mim, o Uruguai vem tão em baixa, tão em queda livre, que eu vejo esse problema ser muito difícil, muito complicado para que as coisas deem certo para o Uruguai da maneira que tem que ser. Como é que sim, falar da Espanha e falar de Lamine Yamal é chover no molhado. É o garoto, é o charme da seleção, é o charme do futebol europeu no momento. Eles falam que é o Neymar europeu, vergonha de falar isso, mas é isso que eles falam, então assim, é complicado. O menino tá comendo a bola, jogou bola demais nessa UEFA Champions League, caiu para o Atlético de Madrid, mas ele foi um ponto fora da curva, ele foi aquele jogador, tipo assim, se fosse 11 a mal jogando bola, eu duvido que o Barcelona seria eliminado, pela vontade que ele tinha de jogar, pela vontade que ele tinha de ganhar. Já na Arábia Saudita, é o Canu, nada de novo, é o digamos que é um dos astros árabes da Liga Saudita, então é o cara que tá ali para brigar. No Real Madrid é o Fede Valverde, é o cara que praticamente se divertiu na Champions League, que fez o Real Madrid passar de fase na Champions League contra o Manchester City, colocou a classificação no bolso praticamente, jogou bola demais. E em Cabo Verde é o Livramento. Né, que fez uma boa vem fazendo uma temporada muito ok, muito digna, por Casa Pia em Portugal, por mais que não seja a coisa mais incrível do mundo, não seja aquele negócio assim, nossa, exuberante, mas ele vem fazendo uma boa temporada nas 5 ligas, o que para Cabo Verde é muito importante, porque é a primeira Copa da seleção, então é uma Copa que vai chegar com um tom de salada de fruta, né, aquela coisa nova, aquela coisa boa, aquela coisa que todo lugar tá maravilhoso. Então, eles vão desfrutar a Copa num grupo complicado, mas que cada jogo para eles, independente do placar, vai ser um agradecimento por ter conseguido chegar até ali. Então é um grupo charmoso, com uma Espanha favorita e uma briga também de meio de grupo bem curiosa para a gente não perder. O jogo entre Uruguai e Arábia Saudita custa muito para os 2 lados, e o empate complica demais a situação. Ô Marlon, eu vou trazer para você um contexto interessante desse grupo, porque assim, vamos ter a Espanha, do Lamine Yamal, do Barcelona, que foi eliminado pelo Atlético de Madrid, que estampa muito bem o seu a sua skin, mas tem um Uruguai que está muito longe de ser aquele Uruguai de 2010, do Oscar Tabares, Uruguai que, pô, ganhou Copa América jogando bola.
diga-se de passagem, Uruguai que tinha ali o Luis Suárez à frente. É um time que se esperava mais, inclusive com a chegada de Marcelo Bielsa, o treinador anterior, pelo amor de Deus, estava de sacanagem. Mas o Uruguai tem a questão Arrascaeta, né? Que é evidente que não vai tirar a vaga do Fede Valverde, mas que pela seleção rende muito pouco. É impressionante como o uruguaio que joga no Brasil rende pouco. Qual que é a sua perspectiva para esse grupo? E eu queria que você falasse também do que pode rondar aí Cabo Verde, que é aquilo. Vamos todo mundo ser sincero, é uma seleção que vai para a Copa e que quando se é a primeira Copa, eu acho que os caras vão pelo rolê. E aí o cara vai para o sorteio, e fala assim, vamos ver o que que vai cair. E acho que esse é aquele momento que os caras olham e falam assim, pô, vamos vamos ver o que que dá para fazer. Vamos enfrentar a Espanha e o Uruguai, duas seleções que vão olhar para a gente e falar, é aqui que eu vou fazer o saldo de gols. E bem ou mal, quando você tem uma seleção desse porte num grupo, ela que acaba balizando por conta de goleada. Qual que é a sua expectativa aí desse grupo e Cabo Verde pode ser o fiel da balança para ver quem passa em segundo? Olha, acredito que, assim, a grande vitória de Cabo Verde é estar na Copa do Mundo. Esse é o grande feito de Cabo Verde. Então me surpreenderia muito se caso Cabo Verde conseguisse conquistar tirar algum ponto, né, de Uruguai, de Espanha e de Arábia Saudita. Ficaria muito surpreso. Mas é aquilo, como é uma seleção que chega sem responsabilidade, vai estar jogando leve, a responsabilidade vai estar nos seus adversários, possa ser que possa vir a surpreender, e a gente sabe como são as seleções africanas, né, em Copa do Mundo. São seleções aguerridas, muito competitivas, apesar de suas limitações, técnicas. Então, não acredito que será o caso de Cabo Verde, que irá surpreender, que irá tirar ponto de uma das 3, até por conta disso, por não ter essa experiência em Copa do Mundo, por a Copa do Mundo já ser essa grande experiência, então vejo o Cabo Verde como, vamos colocar aí, como o patinho feio do grupo. E a Espanha, assim, eu tenho minhas 3 favoritas para o mundial e a Espanha tá dentre elas. Tenho 3 favoritas bem definidas para mim, para esse mundial, que é Espanha, França e Argentina. Mas se fosse para apostar em uma dessas 3, eu apostaria na Espanha como a campeã do mundo. Vejo uma seleção, eh e é até estranho falar isso, porque durante a Eurocopa, por exemplo, eu bati muito firme na tecla de que a Espanha não tinha time, era uma seleção muito jovem ainda, só que ela se mostrou pronta e o Luís de la Fuente, para mim, ele sim é o grande destaque. Sei que o Lamine Yamal é talvez hoje o atleta mais falado, né, da Espanha com certeza, mas talvez um dos atletas mais falados no mundo todo, mas eu vejo o grande trunfo da seleção espanhola estando no seu coletivo, no seu treinador, que conseguiu montar uma seleção muito competitiva, muito coesa e muito fiel às suas ideias, e que faz um trabalho coletivo, um futebol coletivo muito forte. No papel, continuo achando a Espanha, não continua me encantando os olhos da seleção espanhola, mas no coletivo a Espanha demonstrou, principalmente na Euro, um futebol assim muito legal de se assistir, muito objetivo e com boas peças de reposição ali no banco de reserva também, sempre entrando e sempre fazendo a diferença. Então eu vejo a Espanha assim, para mim, claramente, como a grande favorita do grupo, a passar com 3 vitórias tranquilas e até com a principal, ao meu ver, a principal, favorita ao mundial. Já o Uruguai, eu vejo o Uruguai, assim, com um problema interno muito grande, se instalado já há algum tempo, desde a última Copa América, com o Bielsa. A gente sabe que o Bielsa, não é apelidado de "El Louco" à toa, né, ele não é uma flor muito fácil de lidar, ele é um treinador bem, eh, sistemático muitas vezes, bem, assim, convicto das suas ideias e muito relutante muitas vezes, irredutível, na verdade. E então vejo esse problema dessa
dele conseguir passar, transmitir essa ideologia Bielsa de ser para os seus jogadores. Claramente a gente tem um Uruguai que não os jogadores, uma geração que não corre pelo Bielsa, que não acredita muito bem na ideologia, não acredita e não entende muito bem da ideologia dele, e isso reflete no campo. Então, não acho a seleção uruguaia, essa geração ruim, fraca, é uma geração bem diferente do que a gente estava acostumado, que a gente acostumou a ver, não tem grandes destaques, como já teve, como Cavani, Suárez, Forlan, principalmente no setor ofensivo, mas vejo uma seleção muito, com boas peças e muito rica ali em determinados setores. Mas esse problema extracampo entre jogador e treinador ficou muito evidente na principal competição que o Uruguai jogou nesse ciclo que foi a Copa América, como um problema. Mas a gente também sabe da camisa e da tradição do Uruguai, né? É uma seleção que dificilmente vai para os mundiais e faz feio. É uma seleção que vende muito caro cada jogo, cada partida. Então, com isso, eu vejo ela ali como uma segunda força. Acho que assim, a gente não pode realmente descartar a Arábia Saudita, porque se a gente voltar, não precisa de voltar muito, né? A gente voltando na última Copa, foi a única equipe que conseguiu vencer a campeã do mundo, que foi a Argentina. Então, logo na estreia. Então, não é uma seleção boba, não é uma seleção inocente, e ela pode sim atrapalhar os planos uruguaios. Eu concordo muito com essa análise, desse grupo e o Marlon chamou atenção para a questão do De La Fuente. O De La Fuente, ele tem de base da seleção da Espanha 12 anos. Então o cara ficou 12 anos nas seleções de base da Espanha, conhece todos os jogadores. Ele acompanhou o desenvolvimento do Lamine Yamal e mais alguns jogadores durante o seu período de seleções de base. E ele surpreendeu na Eurocopa porque a troca de treinador, a saída do Luiz Henrique por questões pessoais, fez com que a Real Federação Espanhola de Futebol trocasse ali o seu comandante e pouco se esperava do De La Fuente à frente da Espanha. E ele foi o cara que encantou a Europa com um futebol muito legal de se ver, mas um futebol coletivo. E que até teve ali no Yamal e no Iñaki Williams os grandes expoentes da seleção espanhola, mas era um coletivo que funcionava muito bem. Então acho que e em Copa do Mundo, a Copa tem uma parada interessante, né? Porque são 7 jogos, agora são 8 jogos. Copa é o torneio que de fato é o jogo a jogo. Então todo jogo, os treinadores que mudam as suas escalações em todos os jogos, normalmente eles avançam muito. Os últimos campeões desde 2006, eles mudaram todos os jogos durante a Copa do Mundo. Eles não repetiram a escalação e alternavam a posição dos seus jogadores ali, era muito conforme o adversário. Então, eu acho que a Espanha ela tem uma força interessante nesse sentido. O coletivo permite que o treinador faça essas mudanças e o treinador conhecer a galera desde a categoria de base também ajuda um pouquinho nessa dinâmica durante a competição. Acho que vai ser uma primeira fase muito tranquila para a Espanha, e eu acho que a Espanha, na última Eurocopa, demonstrou isso. Ela tem uma curva de aprendizado muito alta. Eu acho que a Espanha vai enfrentar desafios contra o Uruguai, como o Marlon bem falou, que vem de cara às suas derrotas, que ela pode ver esses mesmos desafios numa oitava de final, numa quartas de final, seleções que vão defender muito a sua permanência no Mundial, e eu acho que esse grupo para a Espanha é um grupo homogêneo, é um grupo que vai ter um jogo muito acessível, como o caso de Cabo Verde, um jogo bem truncado, que vai ser contra o Uruguai, e um jogo mais de imposição, que deve ser contra a Arábia Saudita. Então, acredito muito que a Espanha passe, que ela vai superar os seus desafios, e eu acho que das seleções que a gente falou até agora, para mim é a que chegaria numa fase de mata-mata mais preparada para qualquer desafio que vier. Eu acho que vai acontecer isso daí pela homogeneidade desse grupo. Vamos para o grupo I, porque, ô Nick, já deixa preparado os nossos palpites aí, já deixa preparadinho, porque depois do grupo I tem aqui o que nós vamos colocar para a galera ir acompanhando. Esse grupo
Para mim é um grupo que podem passar 3. Até acredito que passem 3 equipes nesse grupo, mas para mim é o grupo que vai ter o maior nível de desafio entre as seleções que quiserem passar. E eu acho que quem avançar desse grupo tem chances enormes de ir longe na competição. França, Noruega, que despachou a Itália sem pena. O bom time de Senegal, que na mão grande perdeu a Copa Africana de Nações, e o Iraque, que surpreendentemente venceu a Bolívia na repescagem continental, na repescagem mundial ali da FIFA. Muita gente esperava os bolivianos ali no Mundial, até a torcida da Bolívia estava comemorando, pô, Iraque e tudo mais. Perderam, vão ficar mais 4 anos aí para tentar uma das 700 vagas que tem aí para Conmebol. O Marlon, vou começar contigo, porque esse grupo aqui muito interessa a todos. França, Noruega, Senegal e Iraque. França, Noruega e Senegal prometem entre si jogos muito grandes. Ou eu tô errado? Não, tá errado não, tá certíssimo. Acredito que vai ser um dos grupos mais interessantes de se assistir, né. 3 grandes seleções, França, Noruega e Senegal. A única coisa que eu discordo do que você disse foi com relação às 3 classificadas. Eu acho que vai passar 2 seleções, França e Noruega, porque eu não acredito que o Senegal, por melhor que seja, né, a seleção e por ser uma das principais seleções africanas, né, não à toa chegou, né, foi campeã da Copa Africana, despontando o Marrocos, que é uma seleção, que fez uma grande Copa do Mundo, uma grande Copa do Mundo de 2022, mas eu não vejo o Senegal com forças suficientes para no mínimo empatar com Noruega e França. Vejo a França, como eu disse, né, sobre a Espanha, vejo a França como uma das favoritas, uma das seleções, postulantes ao título do mundo, e vejo a Noruega como uma das principais, possibilidades de surpresa nessa Copa do Mundo. É uma seleção que tem um ataque muito forte mesmo, com grandes opções, que vem de uma eliminatória muito forte, como você bem destacou, tirando a Itália, assim, com autoridade, não é que foi um jogo, assim, apertado ou algo do tipo, mas ela teve um certo protagonismo ali nos 2 jogos. E o Iraque eu vejo ele como uma seleção que, mais uma vez, vai ser uma seleção que, assim, depois de tanto tempo, né, desde 86 sem participar de uma Copa do Mundo, a grande trunfo, a grande vitória de Iraque é estar na Copa do Mundo mais uma vez, né. Então não vejo uma seleção sendo capaz de incomodar nenhuma das 3. Então eu acho que, por Senegal não conseguir tirar, ao meu ver, nenhum ponto de Noruega e França, eu acho que dificilmente ela vai conseguir classificar entre os melhores terceiros colocados por esse ponto. Vejo ali Noruega e França bem favoritos nesse grupo e, como eu destaquei, a Noruega como uma das seleções que podem surpreender aí das seleções europeias, uma seleção que pode ir avançando, que pode ir chegando em fases, derradeiras da competição. E é uma seleção que inclusive eu vi muita gente com medo, por exemplo, de cair no grupo do Brasil, né. Por ser uma seleção justamente que tá ali que fez umas eliminatórias muito forte e que tá com uma grande expectativa. Então eu vi muita gente comemorando, né, o fato da Noruega não estar no grupo do Brasil, por exemplo. Mas essa bucha caiu no colo da França e acho que vai ser um jogo muito interessante para ver justamente em que patamar a Noruega está nessa Copa do Mundo. O Nick, grupo que a gente estava ansioso para falar, grupo que promete. E sua expectativa é a mesma do Marlon? Você acha que só passam 2? Você acha que Senegal não tem muita chance de roubar ponto aí? Não vou nem dizer da França, mas você acha que não rola um empatezinho Senegal 1, Noruega 1? Cara, eu tenho para mim que todo mundo fala: "Ah, seleções que correm por fora do título", Noruega para mim é a favorita. Porque por mais que esteja muito tempo que não disputa uma Copa do Mundo e tudo mais, é um futebol tático intenso demais. Galera, tem que lembrar de uma coisa para falar para vocês de Noruega.
Para quem acompanha a Champions League aí, viu o Bodo Glimt aí, a base do banco de reservas e de alguns titulares é o Bodo Glimt inteiro. Então você tem que lembrar que a Noruega ela joga praticamente o ano inteiro junta e quando se encontra como seleção, ela é potencializada pelos jogadores de melhor nível que estão nos melhores clubes da Europa. Então, assim, a seleção ela está completamente no País das Maravilhas ali. Ela está num patamar de, velho, estamos jogando aqui, vamos jogar bola, vamos pra frente de todo mundo que vier, não é brincadeira, todo mundo que tá aqui é mandado, todo mundo vai sofrer se cair nas mãos erradas. A Noruega é sim a sensação. E é uma seleção que se der mole demais, vai perder, vai perder. Vai tomar gol do Haaland, vai tomar um 2 no meio-campo excelentíssimo que a Noruega tem e vai complicar demais, porque a Noruega é quase uma cabeça de chave. Ela só não foi cabeça de chave para essa Copa do Mundo perante o ranking europeu e a quantidade de seleções europeias que se cabem no ranking. Se fosse uma qualificatória asiática, uma qualificatória América, ela seria cabeça de chave com toda certeza a parte do ranqueamento europeu que ela possui. Tá, galera? Vou falar pra você que essa seleção, se ela caísse em outro grupo que não da França, se ela caísse no grupo igual a gente colocou, o grupo da Bélgica, ou então até mesmo o grupo da Espanha, ela poderia ser até grupo da Espanha não, mas digamos, se ela fosse para um grupo com uma facilidade um pouco maior, como até mesmo um grupo dos Estados Unidos, ou até mesmo o grupo do Canadá, onde é que a Suíça tá, ela seria a franca favorita a ganhar os 3 jogos. Esse é o padrão da seleção norueguesa hoje. E a França é sem palavras para falar. A gente viu recentemente como que é o nível dos caras. A gente está preocupado, muita gente que não acompanha o futebol internacional está preocupado com o Mbappé. Eu estou preocupado demais com o destaque europeu da França, que é o Michael Olise, o garoto que joga posturado. Ele é a cara do futebol francês. Futebol posturado, que joga de cabeça erguida, que não tá nem aí se a bola tá no pé ou tá no peito ou tá no ar, é qualidade de todo jeito e para todo lugar, para todo lado, e é um nível altíssimo de futebol praticado por Michael Olise, ainda tem tendo as opções que tem, ainda quiçá para falar do meu mano Marlon aí, o Kanté corre risco de ir pra Copa do Mundo de novo, esse cara que é assim, uma força vital absurda dentro dentro de campo, com o meio-campo que a França tem, a zaga que a França tem. Eu acho que é só amanhã o único ponto a ser contestado de não ser de nível extremo de elite. O restante é todo assim absurdo. O Koundé não faz uma boa temporada, mas é um lateral de alto nível. E cara, o melhor do mundo tá lá. Dembélé tá lá, comendo a bola de novo, sabe, jogando muito bem. Depois que virou o mata-mata pra mata-mata da Champions, o Dembélé desencantou de novo, ele voltou a jogar muita bola de novo, parecia que estava jogando em marcha lenta, comendo a bola num nível altíssimo, assim, agora de novo, né, pra levar o PSG longe. Então, cara, tenho pra mim que esse grupo vai ser maravilhoso para os 2 europeus. O Iraque vai ser, infelizmente, o Cabo Verde do grupo H, vai ser o Iraque no grupo I, não tem nível, não tem condição, é uma seleção de nível frágil no Golfo. Se no Golfo ela tem esse nível frágil, para as seleções europeias ela é muito mais frágil ainda, tecnicamente falando, e muito mais problemática quando você fala em questão de, cara, Senegal é muito forte fisicamente para bater de frente com o Iraque. França e Noruega é muito forte fisicamente e taticamente para bater de frente com o Iraque. Então o Iraque é a seleção que eu olho para quando a gente vai analisar o grupo, eu olho como o Diego gosta de falar, é a seleção que vai montar saldo de gols em sua grande maioria dos momentos. E Senegal para mim é a pedra no sapato. Não acho que ela tem chance de competir com França e Noruega, só que cara, como eu já falei, Copa do Mundo é um torneio de tiro curto. Se os caras acordarem porque dormiram mal, porque comeram o peixe errado no hotel, Senegal é uma seleção que pode incomodar sim, porque eles não são bobos. Eles não têm o tático mais infeliz, o tático mais feliz, o tático mais intenso do mundo, como o Marrocos mesmo tem um tático muito severo, mas eles têm fisicalidade a dar de sobra. Eles vão correr 90 minutos e batendo uma pancadaria generalizada, lógico. Aos olhos nus do árbitro, não. Mas eles vão bater aonde tem que bater. Eles vão jogar o jogo todo mordendo, incomodando, tirando do eixo o máximo que eles puderem, porque é assim que eles jogam, é assim que eles gostam de praticar o futebol deles desde sempre. E, cara, eu não preciso apresentar o destaque de Senegal, né, galera? Sadio Mané tá lá,
louco para disputar a Copa, louco para voltar para o holofote global, depois de passar um tempo depois desse tempo todo na Arábia. Então, assim, temos tudo para ser um dos grupos mais o grupo mais charmoso da Copa perante a Noruega, porque senão a França passaria com o pé nas costas, e é o clássico do grupo, tá, galera? Independente se o jogo vai começar 4 horas da tarde ou vai começar meia-noite e meia, porque eu não lembro onde vai passar esse jogo, tá, galera? Não sei ainda se esse jogo vai passar em Los Angeles ou se ele vai passar no centro, mas, dependente do horário, parem o que estão assistindo e assistam esse jogo. Isso é o suprassumo do futebol de seleção hoje. Na fase de grupos, eu acho que não vai ter jogo melhor do que França e Noruega na fase de grupos. Então, assim, parem e assistam. Futebol franco sendo praticado dos 2 lados e que vença o melhor. Antes de passar aí para o Marlon para pegar mais uma palhinha desse grupo, é, eu até concordo que a Noruega, eu não concordo que ela seria uma das favoritas, para mim não seria, mas assim, para mim é a primeira seleção que vai jogando bola, até porque a Noruega, o que ela fez com a Itália nos dois jogos das eliminatórias, né, um 3-0 e depois um 4-1, sendo esse 4-1 de virada lá no San Siro, a Itália saiu na frente e tomou 4 gols no segundo tempo, sem a Noruega fazer muita força, empatou, virou, fez o terceiro, fez o quarto, num ritmo de treino, mas é um time que, diferente da Bélgica, né, e a sua geração belga, ela vem sem rótulo. E eu acho que isso daí pode fazer com que a Noruega vá longe. É um time que joga sem responsabilidade de passar. Se não passar a Noruega, o mundo não vai cair. Óbvio que todo mundo está olhando o Haaland lá na frente. E isso que o Nick falou é um fato. Você ter a base de um time que vem de uma grande temporada europeia e ela é potencializada por grandes jogadores, isso aí te muda de patamar. E eu acho que a Noruega ela vem com esse a mais por ser uma seleção que não tem um rótulo ainda. Não, ninguém espera a Noruega numa semifinal, por exemplo, mas se ela aparecer numa semifinal, não vai ser muita surpresa. Você concorda com isso, Marlon? Pegando a Bélgica, a Noruega como um exemplo assim de lado oposto do que foi a Bélgica, que tinha o glamour e a geração belga, é uma geração mais low profile que pode chegar longe e se chegar, nós não vamos nos surpreender com isso? Com certeza, com certeza. É uma seleção que, assim, para quem assiste, para quem acompanha, sabe que ela pode despontar como uma das surpresas, né, mas para muita gente que não acompanha, o que é normal, o futebol norueguês não é tão popular entre as grandes ligas, vai se surpreender muito positivamente com a Noruega, acreditamos, né. Tem tudo para acontecer. Eu só acho que, assim, alguns fatores possam ser, né, possam ser problemas para gerar problemas para a Bélgica durante a competição, como, por exemplo, o clima, né. Não sei, o Nicolas provavelmente deve ter informação, não sei se a Noruega joga no Canadá, mas acredito que deve ser nos Estados Unidos mesmo, em México, ou México ali mesmo, e a gente Um sabe dos que jogos era no Canadá, com certeza. Um dos jogos era no Canadá. Eu só não sei se é o contra a França, por isso que eu falei da questão do horário, mas eu não tenho certeza se eles jogam no México, tá, Marlon? Eu acho que jogam no México é o Iraque. hum, Mas eu acho que eles correm risco de eu acho que o jogo quando eles contra a França, corre o risco deles pegarem o verão ardente da Califórnia. Eu vou é, procurar aqui e já falo. pelo que eu vi, vai ser no dia 26 e vai ser às 4 horas, então provavelmente deve ser nos Estados Unidos mesmo por conta do horário, né. Então, isso pode ser um dos fatores, que possam vir atrapalhar a Noruega. Então é uma seleção que pode ser que venha sentir esse clima, né, é uma seleção que é acostumada com baixas temperaturas, pegar uma temperatura muito alta, não está acostumado e possa ser sentir. E esse pode ser um dos fatores já que vai ajudar o Senegal, o Nicolas aí. Eh, a gente conhece poucos estados que a Noruega vai jogar, viu, Marlon? Ela vai jogar contra a França e contra o Iraque no Gillette Stadium e vai jogar no MetLife contra, Senegal. Então vai ser 2 jogos em ambiente frio.
praticamente meio de frisco. Eles não vão passar problema com o clima como a gente achou que eles poderiam passar. Jogar em Boston não é problema para Noruega, lá é praticamente extremo nordeste, né? E jogar no MetLife em Nova York, jogo sensação, estádio tranquilo, bem lotado, mais de 120 mil pessoas, mais clima ameno, nada demais. Só o tempo que vai ser, o horário que vai ser mais problemático, mas eles não devem pegar a sensação térmica de 42 graus, de 44 graus, que a gente estava esperando que fosse pegar. É, pra Bélgica, pra Noruega seria melhor até jogar esses jogos do de Next Stadium agora, né, porque é a principal época do inverno, então se a Noruega na cabeça deles seria o melhor até jogar agora. Mas eu acho que esse sim pode ser um dos fatores, né, poderia ser um dos fatores a influenciar negativamente na campanha da Noruega. E já vejo isso como um dos fatores positivos para a equipe do Senegal, que está acostumado com altas temperaturas, e é uma seleção, assim, extremamente aguerrida, como o Diego falou, como o Nicolas falou também. É uma seleção que, assim, pode não ter tanta organização tática e técnica muitas vezes, mas vontade não falta. E é uma seleção que está mais acostumada a jogar a Copa do que a Noruega nos últimos anos. A Noruega, né, esse espaço muito grande de 28 anos sem participar de uma Copa, acho que pode influenciar inicialmente, e por ter também uma seleção com pouca experiência, com baixa experiência, assim, em grandes competições. É uma seleção que agora com o Bodo tá acostumando a jogar mais competições europeias, jogos grandes, mas tem ali na frente, né, seus principais jogadores que já, por outro lado, são muito acostumados com esses momentos, com esses jogos. Mas, assim, acredito que justamente por ter ficado tanto tempo fora da Copa, a Noruega não vai entrar querendo fazer feio. E por esse lado também, por esse outro lado de estar, jogando e vindo sem tanta expectativa, acho que isso é um fator que vai pesar positivamente para a Noruega ser tudo isso que a gente está imaginando aqui, que a gente está falando aqui. Então, eu acredito que esse episódio nosso vai ser muito lembrado lá na frente, porque a gente já está falando com uma certa antecedência dessa Noruega, que pelo menos para que igual eu falei, para quem acompanha minimamente ali, sabe que não vai ser surpresa. E só destacar também, Diego, que a camisa do Atlético Madrid, ela tá representando hoje a Espanha, que a gente tá falando da Espanha, o Griezmann, que é o jogador da camisa, e o Sorloth também da Noruega. Então estão representando muita gente com a camisa do Atlético Madrid. O Marlon veio aqui trazendo 3 seleções do mesmo grupo numa mesma camisa. O homem é diferenciado por isso. Ô Nick, vamos para aquela parte que a gente está esperando? Vamos para os palpites, porque isso daí vai estar legal. O último episódio, com os últimos grupos, estaremos todos aqui que vamos fazer toda a campanha do Mundial. E vai ser muito louco esse salteado de resultados, porque a gente não sabe quem que vai dar o palpite do jogo da final, quem que vai fazer o palpite das semifinais, mas nós vamos dar um jeito de estar todo mundo na mesma página aqui. É... Ô Nick, depois a gente dá uma olhada em como é que estão os outros grupos aí para a gente relembrar. Vamos lá, começa contigo, Nick. Bélgica e Egito, seu palpite. Cara, pra mim é 2-1. Acho que não tem muito pra onde correr, não. Ô Marlon, Irã e Nova Zelândia. Deixou o melhor jogo para mim, é 1-0 Irã. Econômico aí o Marlon. Bélgica e Irã. Cara, eu vou manter minha coerência aí. Pô, 2-1 Bélgica. Nick, Egito e Nova Zelândia. Cara, 2-0 Egito. 2 gols do Mohamed Salah. Ou eu vou decidir o grupo, hein? Ó, o Marlon, Bélgica e Nova Zelândia. 4-1 Bélgica. Cara, o legal é que a gente mete essas goleadas. É porque nós acompanhamos o futebol europeu, então acho que nós não vamos errar tanto A assim. disparidade física é muito cruel.
Esse jogo É, é não, eu disparidade também física muito acho. cruel. Egito e Irã, cara, eu vou de 1-2. Irã avançando. Salah, sinto muito, mas Galera, tópico sensível, tá? Corra-se o risco que esse jogo seja no Pride Day europeu, americano, desculpa. pô, vai Vai ser ser maravilhoso isso uma daí. coisa de maluco. Vai Novidades em ser breve. pra reunir a galera e fazer churrasco. Ô Nick, pô, o Nick agora, Espanha e Cabo Verde, Nick. Ah, 4-0 no mínimo, né, velho? Vou colocar 5, que eu acho que o Dani Olmo vai fazer aquele gol safado no final, 5-0, hat-trick do nosso maravilhoso Lamine Yamal, que pra começar o grupo com aquele pé direito, e agora eu quero ver quem vai falar desse jogo maravilhoso aí, tá? Pô, eu vou falar de Arábia Saudita e Uruguai porque eu vou deixar a Espanha pro Marlon. Arábia Saudita e Uruguai, 1-2. Que você acha que o Uruguai sem perna nenhuma ganhando da Arábia Eu Saudita? acho que ganha naquele. E assim, ó, aquele gol do Fede Valverde, sabe? Que ele Ah, já achou sei, do vai ganhar com a nada. camisa, vai ganhar com a É, camisa, beleza, que beleza. ele Aos achou no fim 90 do do jogo. tempo, O Marlon, Espanha e Arábia Saudita. 4-0 Espanha. Nossa, é um massacre aí. É, Cabo Verde e Uruguai, pô, 0-2. É que o grupo já foi. Não, você agora vai lá, Nick. Espanha e Uruguai, Nick. Eu Três deixei a pra zero, você. 3-0. A diferença de nível a diferença de nível tático é muito grande. Nossa senhora! Nó. Se tem É, uma coisa que a Espanha não consegue se tem uma coisa que a Espanha compete com todo o planeta, é no tático. No individual, no técnico, tem algumas posições que vão deixar a desejar mesmo, mas no tático, se você não tiver disciplinado, essa Espanha vai bailar em cima de você. ó, mas tem um detalhe que muita gente está esquecendo, que é essa Copa do Mundo ela tem uma fase a mais de mata-mata. Então, se esse for o último jogo, esse é o último jogo, né, do grupo. Então, provavelmente, dependendo da combinação, a Espanha nem joga com o time titular, que ela vai vencer os dois primeiros jogos com uma certa facilidade e vai estar classificada. Então, tem que ficar de olho nisso daí. É, o Marlon tá esperto aí, ó. O homem tá vendo a tabela e tá acompanhando o que tá acontecendo. Mas O... agora me surgiu uma dúvida. Com mais 9 de saldo, ô Marlon, a Espanha não vai poder a Espanha, se for com a soma de resultados aqui que a gente tá somando, tá, galera, o que o Marlon falou, infelizmente, cai por terra, porque é confronto direto. Se a Espanha oscila o resultado aqui, ela cai para segundo colocado. E aí a coisa fica maravilhosa, porque se ela cai para segundo colocado, ela pega a Bélgica logo de cara, não o Irã. É, mas aí a gente tá acreditando, né? Baseado nos palpites, no até que eu falei que Daí. o Uruguai já vai estar ali também. Mas se o Uruguai tiver, por exemplo, tem um empate contra a Arábia Saudita que seja, ele Não, aí já. é outra história. Aí é outra Pois é. história. Aí Aí é outra a história. Espanha já tá mais ou menos ali, e o empate ela já tá garantida como primeira. Marlon, Cabo Verde e Arábia Saudita. Esse é jogo bom de assistir, hein? Ó, Esse jogo. Cabo Verde vai fazer um gol, mas vai tomar três. 3-1 Arábia Saudita. A Arábia Saudita Pô, não é nem compatível para ser uma terceira colocada elegível com esse conjunto aqui. ô Nick, reprise da Copa de 2002, a abertura. Aliás, a Copa de 2002 tinha muito jogo na madrugada, eu ficava acordado ali para assistir. E não sei que horas é esse jogo França e Senegal, mas a França abriu o Mundial de 2002 contra a Senegal, perdendo de 1-0, gol do Diouf. Deixou ali, a França acabou ficando fora do mata-mata naquela Copa. Nick, França e Senegal. França ganha, o problema é o placar. É, Nick, tem que. Lembra de como que é o Deschamps. Se for assim é 2-0. Pô, eu vou. Que até mesmo contra Senegal, deixando for dar a bola para Senegal. É maravilhoso.
Eu vou nesse jogo porque eu vou deixar a França para o Marlon. Iraque 0, Noruega 4. Marlon, França e Iraque. Ó, se Deschamps fizer as pazes com o Griezmann e chamar ele, vai ser 5-0 França. Se ele não fizer as pazes com o Griezmann e ele ficar de fora mesmo do Mundial, 3-0 França. Ó, Vou colocar isso aqui porque o Deschamps é um dos caras mais cabeça dura que eu já conheci no futebol Isso mundial, então não vai acontecer, né. Não vai acontecer, é muito difícil, mas assim, surgiu uma brecha agora, né, essa semana surgiu uma brecha com a lesão do Ekitike. Então Ekitike. assim, eu pelo 9 menos meses fora, hein. pois é, Marlon, eu já teria pegado o meu telefone e ligado para o Griezmann, por tudo que representa e pela bola que ainda tá jogando, Pelo né. exatamente, pelo que ele tá jogando. Eh, ô Nick, Senegal e Noruega. cara, mesmo placar, 0-2. Senegal não ganha desses 2 seleções. França e Noruega, pra mim, vai Nossa, ser, jogo da fase de grupos. Nossa senhora. esse jogo vai ser, É agora que esse episódio vai explodir. cara, sincero e honestamente, porque esse jogo ele basicamente, pela nossa projeção aqui, esse jogo ele vai definir o primeiro colocado. Esse jogo ele Sim. definiria o primeiro colocado. Assim como o Espanha e o Uruguai também definiu no grupo H, né. E nesse caso, eu vou de 2-1 França. Não é um placar impossível não, mas eu acho que tem mais E gols, eu acho que esse jogo não é não, tão fraco eu assim não. eu coloco 2-1 porque vai ser aquele jogo que uma escalação vai depender do uma seleção vai montar sua escalação esperando o outro. Eu não acho que a Noruega entraria nem com time misto, nem com time reserva, e acho que esse grupo eles não vão fazer isso. Eles vão Eles não revezar ali os podem fazer esse grupo jogadores, não, gente, eles não podem fazer esse grupo não, mas eu o vou primeiro nesse colocado é dois a muito um. importante para esse grupo, porque esse grupo aqui é Então, diretamente interligado com o Brasil, não? O chaveamento do Brasil. E os europeus têm um medo do Brasil como se o Brasil fosse o universo para eles, velho. Mas assim, vai depender também muito do saldo de gols feito pelas 2 equipes nos 2 primeiros é, jogos. Porque se Sim. chega a gente vai colocar assim, as 2 equipes vão chegar com 6 pontos para esse confronto. Acho que todo mundo, né, pelos palpites e pelo que a gente falou sim, aqui, isso é óbvio. Só que depende da combinação também de saldo de gols. Se uma tiver muito na frente da outra, automaticamente ela joga pelo empate. E isso já muda um pouco a concordo. configuração do jogo. Não, eu acho que um Para a 6 a França 5 de principalmente. saldo de gols, eu acho que uns, mas o que o Nick também falou é verdade, porque se quem sair daí olhar para o grupo do Brasil vai falar assim: "Não, tem perigo que você pode evitar". Não É, não porque que tipo eu assim, acredite que o Brasil seja um perigo, mas assim, ninguém quer enfrentar uma seleção primeira logo de cara, prateleira logo de logo de cara. não, porque tipo assim, porque por exemplo, tá, vamos colocar nesse quesito aqui, se a França passa em segundo, a chance dela pegar o Brasil nas oitavas, pós 16 avos, é gigantesca. É, então, se ela melhora o seu índice, ela vai para o outro lado. Isso, Mas não, e o que é mais charmoso para a seleção desse grupo I, aí para o outro lado, é que é o seguinte, quando as 2 seleções forem se enfrentar, corre-se o risco de, se acontecer o que a gente tá planejando, o que a gente planejou nos palpites do grupo, que a gente vai dar uma pincelada lá, o Brasil já vai estar classificado. Sim, Então, há esse planejamento sim, o Marlon levantou isso na nossa cabeça agora ele regaçou com tudo. Porque há a chance de qualquer uma das 2 seleções, elas terem que se matar para o primeiro colocado ou não, a sim. partir do momento que o Brasil seja classificado. E é uma esse crueldade Mas falar, porque o também Brasil, que a gente contesta tanto, ser uma pedra no sapato para as altíssimas seleções europeias, é uma coisa de maluco, Copa do Mundo mas mesmo. também eu vou deixar um outro ingrediente aí. Vamos imaginar, apaga rapidinho, eu vou manter o 2-1, mas apaga rapidinho, deixa 0-0 ali França e Noruega, o Nick. Porque tem o seguinte, vamos imaginar que nesse contexto, a Noruega está em primeiro, a França está em segundo, a seleção também pode olhar e falar assim, pô, eu já vou enfrentar o Brasil. Vamos enfrentar o Brasil.
Eu vou dosar meu time agora, porque eu não vou sair dessa, não corro risco, eu vou ficar no segundo lugar, e eu vou enfrentar o Brasil com o time aqui. Também tem esse detalhe, Mas que me eu ocorreu agora também. aí eu não concordo que eles vão fazer isso aí, porque eu Não, não concordo que eles vão fazer isso aí, porque por conta que, ô Diego, eles não pensam como a gente. A gente tem 16.000 pedras no sapato para falar do Brasil. Os europeus, eles são o contrário. Eles acham a fala do Mbappé para mim, ela chega a beirar o charme extremo de um media training muito bem feito, ô Nick, ou então os europeus são malucos. De falar pra mim que independente do grau da seleção, uma seleção pentacampeã é favorita contra qualquer adversário, é uma insanidade, pô. ô Nick, eu concordo com você, mas você preferia enfrentar o Brasil com o time desgastado ou com o time nos cascos? Eu É, preferia não enfrentar o Brasil, eu preferia passar pro Não, outro lado não, da chave. não, não, vamos pegar o cenário que tá aqui, pô, vamos enfrentar o Brasil. Pô, se eu posso escolher, tem esse detalhe, porque aí você também olha e fala assim, para esse confronto, eu vou ser mais time com o que eu tenho de melhor. E aí eu acho que vai depender muito do que vai acontecer. Não, mas Eu, aí é a maneira de planejar os 16 avos, porque se o sim, jogo acontece um empate, a França vai enfrentar o Brasil, os 16 avos da França é outra realidade, tem que olhar com outros concordo. olhos. Para mim Agora fica Para mim fica muito claro que com essa configuração o jogo mais importante do grupo não é nem França contra o Uruguai, é, França contra o Uruguai, é França contra Iraque e Noruega contra o Iraque. O Iraque exatamente. vai ser a fiel da balança, porque quem Por chega com um isso, saldo de gols nesse confronto, e vou ser sincero, para mim se a França chega com um saldo de gols melhor do que a Noruega, podendo jogar para o empate, a Noruega não vai conseguir ganhar, porque a França é uma não, eu seleção concordo muito. a França é uma seleção que sabe jogar com o regulamento debaixo do braço. Então, isso, é Concordo muito. especialista nisso inclusive. é, Deschamps ele Põe, adora fazer isso. Não, ele a põe, França põe vale meu vale 2-1 lembrar, ali, galera, Nick. que no ano do título da França, 2018, a França faz um gol de cabeça na Inglaterra e ela cozinha o jogo a banho-maria assustadoramente bem. Ela Lembro coloca o bem. cara ela coloca esse a Inglaterra que vinha bem na roda, de uma maneira tipo assim: "Véi, vocês não vão jogar bola. Vocês podem tentar o quanto vocês quiserem, Pô, vocês não vão jogar bola". mas vamos lembrar que o Harry Kane também perdendo o pênalti facilitou e muito o trabalho da França. Também Não, tem esse claro, detalhe. claro, mas eu tô falando, tipo assim, Diego, a Não, eu única chance entendi. claríssima de gol que a Inglaterra teve foi o pênalti. O restante foi um banho-maria nojento de assistir. A expectativa para o jogo era altíssima. A gente não viu futebol franco sendo praticado. A França praticamente tirou a bola. A França fez o que o Marlon mesmo fala. A França aplicou uma filosofia Simeone naquele jogo, tipo assim, a gente vai pegar pelo resultado, não pelo futebol, absurdamente bem. E saiu classificado assim, cara, não precisamos, não jogamos 80% do físico que tivemos, porque nós cozinhamos o jogo com um gol de cabeça, velho. Assim, Marlon saiu desse episódio. é esse. Nick, Senegal e Iraque, para 3 a fechar 0 o grupo. Senegal. Já desceu sem querer para o grupo de baixo. Vamos dar uma olhada como é que ficou os grupos anteriores até o I, só para a gente relembrar. No grupo A, tá passando Coreia do Sul e México. No grupo B, Suíça e Canadá. No grupo C, Brasil e Marrocos. Aí, ô E por Marlon, olha que legal, enquanto, olha pra você ver como é que é legal aqui, ó, pra você ver como é que é legal aqui, ó. Quando a França e a Noruega forem se enfrentarem, pelo nosso grupinho aqui, pelo nosso esquema aqui, Brasil já vai ter empatado com a Escócia em 2 a 2. Brasil já vai ser primeiro colocado. Uhum. Mesmo que Marrocos ganhe do Haiti de 3 a 0, o Brasil já vai ser primeiro colocado. Então, França e Noruega vão se enfrentar já sabendo que quem perder do jogo vai enfrentar o Brasil nas oitavas. Essa é a parte legal, essa é tem a esse parte charmosa da detalhe Copa aí. do Mundo. Ou seja, a partir do momento que esses dois entrarem, e a partir do momento do saldo de gols também, óbvio, a gente do nosso soma aqui, a gente tá colocando que a Noruega vai chegar com mais saldo. A Noruega vai chegar com 5 de saldo e a França vai chegar com 4. Nesse quesito aqui, é jogo franco, é o jogo que a gente quer ver. A gente espera que seja assim, tá, galera? A gente espera que seja assim. No mais, eu vejo muito uma condição muito clara de o jogo ser tão franco a ponto de o Deschamps não gostar do que vem. Porque se for esse cenário,
Eu duvido que a França vai querer jogar pelo empate ou condicionar o elenco para o jogo contra a Noruega, tá, especificadamente. Mas, claro, se a França aceita o segundo colocado, gente, 16 avos vai ser uma maravilha. Pra assistir o jogo da França vai ser uma maravilha, porque eles vão ter que ganhar o jogo de maneira muito cirúrgica, ou eles vão ter que ganhar o jogo de maneira muito rápida, porque se desgastar demais, corre o risco de pegar um Brasil em cenário fisicamente mais saudável. Vamos descer aí para o grupo D, Nick. Grupo D, E e F. O grupo D está passando Turquia e Austrália. Grupo E, Alemanha e Costa do Marfim. E grupo F, Japão e Holanda. Os O terceiros que Japão, passariam até agora são Escócia e Suécia. E o sim. grupo, vamos aí para o grupo de Escócia, hoje. Suécia aí tá um condensamento de empatados já tem saldo de gols, com o Paraguai sendo completamente, excluído da ideia, tá, galera? Porque o Meu saldo de gols Deus, tá muito ruim. eu fiquei de fora de um episódio e já tem Costa do Marfim no lugar de Equador classificando. Tem, Você vê. meu Deus, Suécia fora pro Japão. O Nick entrou na Ô mente da Diego, galera aí. espera aí. Não, isso é papo pro último episódio, mas eu vou trazer você pro meu time também, Marlon, vou trazer você pro meu time também. No último episódio a gente dá uma Eu relembrada aí. O converti uma grupo, galera aí maravilhosamente bem. o grupo G tá passando Bélgica e Irã, o grupo H tá passando Espanha e Uruguai e o grupo I, França e Noruega. Ele mostra o chaveamento prévio por enquanto ou não? Não, não, só depois que termina todos os grupos. Então é só no último episódio que todo Pra mundo vai fazer mais ver charme ainda, a o API só consegue que mostrar depois de todos os grupos serem montados. o que vai acontecer isso daqui. O Nick, pode dar o print, guardar isso daí, porque o último episódio promete. O último episódio, já aviso vocês que ele vai trazer o chaveamento total e nós vamos carregar a galera até a final. Nós vamos ver o que o palpite do time aí vai entregar para vocês e nós vamos acompanhar aí episódio a episódio da cobertura da Copa, o que a gente acertou, o que a gente errou e o que nos surpreendeu, porque toda a Copa do Mundo tem isso daí. O Marlon, nós vamos caminhando aqui para o final. Ai. O último episódio vai estar todo mundo, a galera em peso. Vamos ter aí um roda-roda de resultados que vai ser interessante e eu já tô Diegão, só te ansioso. cortando um minutinho, Manda. atualizando você sobre os jogos, tá? Todos os jogos do grupo I vão ser em estádios frios, vão ser no Nordeste americano, entre Boston, Nova York e Filadélfia. Não sai do círculo de Manhattan os jogos ali, não vão ser daquela região ali, dali de cima, não desce mais. Então, o que a gente falou, galera, sobre possíveis altas temperaturas somente perante o sol. Não vai ter o clima ardente, o ar seco que a Califórnia ou até mesmo o México poderia oferecer às seleções nórdicas e até mesmo a França nesse grupo aqui. Senegal mandou uma carta de reclamação para a FIFA. Esse podcast aqui informa tudo. Eu digo para vocês que informação vocês vão ver aqui. Marlon, avisa a galera que o episódio 4 promete, mesa aqui bombando. Esse grid vai estar lotado e agora a gente se vê nas finais. É mais ou menos isso? Pô, o convite ele já se fez automaticamente, né? Ele já se fez naturalmente. Então não tem convite maior do que esse, do que não aguardar e esperar esse tão esperado último episódio, com a montagem ali já com o chaveamento totalmente pronto, porque assim, vai pegar fogo, porque a cabeça já vai começar a ficar pensando no mata-mata, nas fases finais, e ali a gente já vai ter uma projeção, um desenho do que vai ser, né, esse mata-mata de Copa do Mundo, que a gente sabe que tudo pode acontecer, aonde que aparece a surpresa, onde que as favoritas caem, e aí começa a ser loucura total. É uma insanidade, dias de completamente insanidade e loucura. Ô, Nick, avisa a galera que episódio 4 promete e que depois do episódio 4, aí nós vamos ter aquela folguinha mínima
porque a hora que começar o mundial vai ser a cada 2 dias um episódio nosso e jogo, 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 até o jogo da taça lá em julho. E eu sei que vai ser nos Estados Unidos, afinal, não vou lembrar aqui o nome do estádio, mas estaremos aqui para falar tudo sobre esse Mundial. Avisa a galera que episódio 4 vem aí e o nosso palpite promete, hein? A final vai ser no estádio do clube com o Marlon ama, vai ser no MetLife Stadium, tá? É um dos estádios mais charmosos, de uma das cidades mais charmosas dos Estados Unidos, maravilhoso. Eh, então vai ser aí, tá? Para sacramentar o lado financeiro da Copa do Mundo. Mandei um abraço pro Donald Trump, infelizmente. No mais, galera, eu não sei o que dizer, tá? Tá muito melhor que a encomenda. Quando eu digo planejamos isso aqui, a gente não pensava no charme que isso aqui tava, a gente não pensava que os grupos iam ficar da maneira que estão, que as simulações iam ficar tão, assim, incrivelmente concordáveis e discordáveis ao mesmo tempo. Tipo assim, tem coisas que a gente não espera, mas tem coisa que a gente espera. É essa a Copa do Mundo. Eu já falei aqui, volto a falar, se a Copa do Mundo desse formato não tivesse a estreia em Canadá, México e Estados Unidos, seria a maior Copa de todos os tempos. Principalmente se fosse cenário de futebol mesmo, numa Inglaterra, num Brasil, seria assim uma das maiores Copas de todos os tempos. Pelo charme que ela tá, pelos grupos que foram montados, pelo cenário 16 avos que a gente está conseguindo enxergar que vai ser criado. Então tem tudo para ser uma Copa que vai valer a pena assistir vários jogos, principalmente do mata-mata, tá bom? Então é isso. O convite está mais que feito, ele está celebrado, ele está colocado, ele está gravado, ele tá assim pregado na minha testa aqui, que é um pouco pequena, graças a Deus. Volte para cá, fique conosco. Saiba que o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite, o seu boa madrugada é com a gente. Principalmente boa madrugada, porque eu sei que você vai assistir jogo do grupo até 2 horas da manhã. Você vai assistir jogo no calor, você vai assistir jogo em Toronto e jogo em Los Angeles até 2 horas da manhã, com toda certeza. E a gente vai ter tempo para acompanhar você nessa trajetória maravilhosa, com muitos detalhes, com muita informação, tá? Muito obrigado por isso. Marlon, chama a torcida do Cabuloso para acompanhar esse raio-x com a gente. E todo mundo que você conhece, que te acompanha nas narrações de basquete, porque você manda muito bem nisso daí. Avisa a galera que você volta no último episódio. Ó, a torcida do Cabuloso, eu acho que ela tá meio de cabeça inchada. Vai ser difícil eles escutarem alguma coisa hoje, mas amanhã eles vão estar mais tranquilos, acredito eu, um pouquinho do que hoje, e vão com certeza ouvir. E assim, tá mais do que convidados, né? Todo mundo para assistir. Acho que assim, o legal, né, desse projeto nosso e da Copa do Mundo, do caminhar, é que a cada episódio, a cada desenho, né, cada movimentação ali, cada palpite que a gente dá, cada grupo que a gente dá uma passada, aumenta, né, essa projeção, essa movimentação das equipes, das seleções, e fica mais curioso para ver, né, o que que vai acontecer, quais são as projeções finais. Então, assim, tá todo mundo mais do que convidado para acompanhar esse último episódio dessa primeira parte, que já tá pegando fogo. Imagina quando começar a Copa do Mundo, aí, como eu disse, não vai ter para ninguém. É aquilo, né? Durante a Copa do Mundo vão ser tantos jogos que, assim, durante o jogo mesmo já vai poder colocar ali no foninho e acompanhar o episódio, né? Para na prática ver o que que a gente falou ali sendo desenhado, acontecendo ao vivo. Então, assim, não tem competição, por isso que a Copa do Mundo é tão legal, por isso que é tão diferente de tudo que a gente vê e que a gente acompanha. Então tá todo mundo convidado. E agradecer mais uma vez, né, você, Diego, pelo convite, o Nicolas, por mais um grande episódio. E seguimos aí na expectativa dos próximos. Eu sou fã de Copa do Mundo, eu acho que é um momento único. A cada 4 anos nós vivemos uma vibe diferente, inclusive com os clubes, e que a gente olha e fala, pô, o cara tá se dosando para a Copa do Mundo, e aí chegar na Copa a gente vê quem realmente tá querendo jogar aquilo ali. É uma competição diferente, é um torneio diferente, todo mundo fica ansioso para chegar a um ciclo de 4 anos que quando chega é uma festa absurda.
e a gente fala de jogo ruim e jogo manda aí, Marlon. Que meu chefe não ouça o podcast, porque ele ainda não sabe, mas vou pedir demissão em junho, porque eu preciso assistir a Copa do Mundo. Imagina o homem recebendo esse episódio e falando: "Ele previu tudo isso aqui". Pô, Copa do Mundo é uma parada legal e a gente fala de jogo, pô, vai ter Iraque e não sei quem, mas sabe o que vai acontecer? A gente vai assistir e a gente vai falar assim: "Vocês viram o gol do Iraque? Que golaço". Nós vamos ficar compartilhando gol de meio campo, gol contra, aquela bicicleta aleatória do cara de Cabo Verde que vai ser o único gol dos caras e vai ser uma parada histórica. Isso daí é o mais legal. Acho que Copa do Mundo, o bacana são as histórias que são contadas ali, que ficam durante 4 anos num looping até chegar à próxima Copa e terem novas histórias. E nós vamos estar aqui com vocês acompanhando tudo. Eu digo para vocês que episódio 4 promete, vamos até a final com todo mundo, vamos ver o que sai aqui, de palpite de campeão, vamos ver como é que essa galera vai desenhar o caminho do Mundial das Seleções. Vamos ver se vai ter uma zebra aparecendo ali na semifinal, como em toda a Copa normalmente tem. Eu agradeço cada play, cada compartilhamento, segue aqui com a gente porque o Mundial ele tá só começando e o raio-x tá acabando para nossa tristeza. Deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!